Pseudociência. Tão importante saber o que é ciência é distinguir o que não é ciência. Essa é a brincadeira do que é o que é. Parece ciência, tem jeito de ciência, linguajar de ciência, tem até teses, artigos publicados, mas não é. O sucesso da ciência é avassalador. E claro, esse sucesso não iria ficar impune. Todos desejam o adjetivo científico, pois lhe é atribuído o valor de verdade e por isso merece confiança. O termo científico é quase um sinônimo de verdade. Dessa maneira, ao se juntar o termo científico, deseja-se atribuir à pseudociência uma autoridade, com um objetivo muito claro: vender produtos ou serviços. Normalmente, a pseudociência inicia-se a partir de uma crença de indivíduos ou grupos em determinadas alegações que lhes são caras. Há um valor íntimo e emocional intenso de que essas alegações sejam verdadeiras. Por isso, invertem totalmente o princípio básico da ciência, que considera primeiramente falsas todas as alegações, para depois buscar evidências que lhe mostrem ser verdadeiras. As pseudociências trazem em si uma contradição interna. Ao mesmo tempo em que desejam o reconhecimento da ciência para adquirir um carimbo de verdadeiras, não querem ser submetidas ao método e técnicas da própria ciência. Esquecem-se de que foi justamente este método que trouxe o sucesso e a autoridade como um método de busca eficaz pela verdade. Pode-se elaborar uma lista quase infindável de pseudociências. É muito fácil encontrar vários exemplos na internet, mas talvez o mais preocupante é o que as pseudociências estão penetrando nas universidades, inclusive as públicas e de prestígio, tais como a UNB e USP. Na descrição desse vídeo colocarei alguns links para este debate. Mas as pseudociências são tão comuns que poderíamos agrupá-las de várias formas. Mas não há nada como na área das ciências da saúde e a ufologia. Todas elas cometem falhas de uma forma ou de outra. Mas vamos tomar dois grupos principais. 1. Desprezo pelas evidências e pelo método. 2. Análise lógica deficiente dos dados. As pseudociências desprezam totalmente as evidências, porque quando há, desaprovam suas alegações. E, claro, por isso são desprezadas. Ou ainda, consideram como suficiente um número muito baixo de casos de sucesso, mesmo quando há vários em contrário. É claro também que existem aqueles que fraudam evidências ou produzem evidências falsas. Há muito pouco para se comentar sobre esse caso, que é o da desonestidade intelectual. Mas a pergunta relevante é: por que precisariam de fraude para sustentar suas posições? Há um tipo de evidência que é intensamente utilizado em pseudociências. São os relatos pessoais ou evidências anedotas. As anedotas, em si, seriam um caso à parte, pois aqui encontramos o grande pilar da pseudociência. As evidências pessoais é o nível mais elementar das evidências. Sabe-se que os relatos podem ser influenciados de todas as formas e podem até ser lícitos, mas não significam que correspondem exatamente à realidade. Assim, as evidências pessoais podem ser utilizadas em ciências como um ponto inicial, uma motivação para uma investigação mais profunda, jamais como um suporte final para uma conclusão. O segundo grupo de falhas refere-se às falhas lógicas. Quando faltam evidências, a saída é argumentar com falácias. As falácias são truques de lógicas que se prestam a persuadir, iludir ou mesmo enganar. Podem parecer, à primeira vista, argumentos válidos, mas contêm na sua essência uma falha lógica e, portanto, não podem ser usados como argumentos válidos ou convincentes. Há dezenas de falácias
devidamente conhecidas e catalogadas pelos filósofos, mas há duas, em especial, que são utilizadas mais frequentemente. É o argumento da ignorância e o da generalização apressada. O argumento da ignorância certamente vem acompanhado de sentença do tipo: a ciência não consegue explicar, ou não se pode provar que não existe. A alegação é que, se não há uma explicação científica razoável, ela pode ser automaticamente substituída por qualquer explicação mágica, extraordinária e elevada ao status de verdade. Esse é o argumento preferido da paranormalidade e da ufologia. Já a generalização apressada ocorre quando, assumindo que não se conhece os mecanismos internos, com um número pequeno de eventos favoráveis, anuncia-se uma lei genérica ou levanta-se uma relação de causalidade. Esse é o típico caso dos tratamentos alternativos praticados na medicina. Por fim, a pseudociência não progride. Não há progresso, porque não se oferece um mecanismo de estrutura interna que consiga explicar o fenômeno. Mesmo quando há, são geralmente baseados em conceitos imprecisos, melhor dizendo, ou inverificáveis. Sem contestação, não há progresso. Ocorrem modas, e um pseudocientista pode mudar de uma para outra, de fantasmas à pesquisa de percepção extrasensorial, de discos voadores a estudos de paranormalidade, do monstro de Loch Ness ao abominável Homem das Neves. Porém, não se faz nenhum progresso num dado tópico. Obtém-se pouca ou nenhuma informação nova. Raramente se propõem novas teorias e conceitos antigos raramente se modificam ou são descartados à luz de novas descobertas, já que a pseudociência raramente faz novas descobertas. Quanto mais a antiga ideia, maior o respeito que se recebe. Nenhum fenômeno ou processo natural até então desconhecido da ciência foi descoberto por pseudocientistas. Na realidade, os pseudocientistas quase invariavelmente lidam com fenômenos bem conhecidos pelos cientistas, mas poucos conhecidos pelos públicos em geral. Para terminar, é importante ressaltar que a pseudociência difere-se da protociência. A protociência seria uma ciência que está no seu nascimento e pode se consolidar como uma ciência conforme se desenvolve. A própria cosmologia já foi tratada como pseudociência, devido à carência de evidências e dados disponíveis. Entretanto, graças à engenhosidade do ser humano, a coleta de dados aumentou e essa área se consolidou como ciência. As suas teorias são, segundo a minha opinião, as mais belas de toda a ciência. Se eu pudesse resumir todo esse tópico sobre pseudociência, usaria apenas a frase do astrônomo Carl Sagan: alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias.